Olá, estamos iniciando agora a nossa penúltima aula do livro dos Profetas Maiores e hoje nós vamos dar início ao estudo do livro de Daniel. A primeira questão que eu quero destacar aos irmãos é que essa designação livros dos profetas maiores ou menores, deixa eu ajeitar aqui o meu... de profetas maiores ou menores, ela se dá por conta do tamanho do livro, né? Ou seja, o livro dos profetas maiores, eles são chamados de maiores não porque eles são melhores do que os outros profetas, mas por conta do tamanho do livro. Por exemplo, Isaías escreveu um livro com 66 capítulos, Jeremias um com 52, Ezequiel um com 48. E aí você pergunta, mas Daniel escreveu um livro com 12 capítulos, mas ele é considerado como um profeta maior por conta da extensão da sua profecia, ou seja, a profecia de Daniel, ela vai desde o período do cativeiro babilônico. Ele vai profetizar acerca das futuras nações que vão dominar o mundo, chega até Cristo e vai até o período milenial. Então, a extensão de tempo em que esse profeta vai profetizar é muito grande. Então, por conta dessa extensão, da sua profecia, ele é considerado como um profeta maior, tá? Então, que fique bem claro isso, o porquê de que Daniel é considerado um profeta maior. Eu quero iniciar a nossa aula trazendo um texto aqui em Êxodo, capítulo de número 24, que fala da aliança que Deus fez com Israel. Veja bem, capítulo de 24, versículo 3. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma, e disseram, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Por que eu estou iniciando a nossa aula lendo esse texto? Porque nós temos que entender que tudo o que ocorreu na nação de Israel está regulamentada pela aliança que Deus fez com Israel. Deus fez uma aliança com Israel, uma aliança de obras, ou seja, eles precisavam obedecer à lei para que eles pudessem ser abençoados. Por isso que lá no livro de Deuteronômio nós vamos encontrar as bênçãos e as maldições. As bênçãos por conta da obediência e a maldição por conta da desobediência. Até Josué, o povo, quando estava conquistando a terra, ainda obedecia a Deus, ainda procurava viver dentro das leis de Deus. Depois que eles entraram na terra, no período dos juízes, como nós já estudamos, mas só relembrando, para que a gente possa entender todo o contexto da história de Israel e dos profetas, quando eles entram na terra, no período dos juízes, não há uma liderança centralizada, então a gente vê que existe aquele sobe e desce. Tem hora que Israel está servindo a Deus e tem hora que Israel está verdadeiramente vivendo na idolatria dos povos cananeus.
Aí Deus levanta juízes, né, para corrigir. Enquanto o juiz está vivo, o povo segue a Deus. O juiz morre, o povo descamba para o erro, Deus levanta outro juiz. Então o livro de Juízes tem essa oscilação. Quando nós chegamos no livro de Samuel, Samuel foi também um dos maiores personagens na história de Israel, assim como Moisés também teve um grande e importante papel. Por quê? Porque Samuel ele foi o último juiz, né? Mas ele não exercia somente a função de juiz. Ele era juiz, ele era profeta e era sacerdote. E no período do seu ministério, o povo pede um rei. E a partir daí você vai encontrar no livro de 1ª e 2ª Reis o início da história da monarquia em Israel. Nesse período, as 12 tribos, né, viviam unidas, regidas por um só monarca, por um só rei. 40 anos reinou Saul, 40 anos reinou Davi e 40 anos reinou Salomão. Quando chega em 931 a.C., com a morte do rei Salomão, Jeroboão assume. Porém, as tribos vão até Jeroboão, você vai encontrar isso lá no capítulo 13 de 1ª Reis, e eles pedem para que Roboão diminua a carga sobre a vida deles, na qual Salomão havia colocado. Porém, ele manda que eles saiam e voltem depois de 3 dias, e quando eles retornam, a resposta de Roboão é uma resposta negativa. Então, 10 tribos se unem e se separam, né? Isso é o que nós chamamos do cisma, a separação. 10 tribos vão se tornar reino do norte e 2 tribos vão se tornar reino do sul. O reino do norte durou 209 anos, teve 19 reis, começando com Jeroboão I, né? E nenhum desses reis serviu a Deus, no que resultou que em 722 a.C., o reino do norte é levado para a Síria, que era a grande potência que dominava naquele período. O reino do sul durou 345 anos, teve 19 reis em uma dinastia só, ou seja, todos os reis que sentaram no trono de Judá eram da descendência de Davi. E teve bons reis e teve maus reis, né? Porém, os maus reis e o pecado do povo foi muito maior do que a sua obediência, tanto que eles foram levados cativos para a Babilônia. Em 3 períodos, como nós já estudamos nos profetas maiores que nós estudamos anteriormente. Em 605, quando Nabucodonosor vai e leva tesouros e leva a nobreza, né, príncipes, para Babilônia. Depois a segunda investida em 597, quando a Babilônia leva 10.000 judeus para a Babilônia. Entre esses 10.000 vai o profeta Ezequiel. E por último, em 586, quando Nabucodonosor vai e destrói, né, toda a terra de Jerusalém. Destrói o quê? Destrói o templo, casas, muro, e deixa Jerusalém completamente arrasada. E deporta também mais alguns judeus, deixando na terra apenas os pobres e os doentes. Daniel, ele vai exercer o seu ministério no palácio, né? Enquanto que Ezequiel, seu contemporâneo, ele vai profetizar lá em Quebar, né, próximo ao rio Quebar, entre o povo. Daniel não, ele exerce seu ministério no palácio, e isso é muito interessante nós observarmos. Então, essa é uma retrospectiva rápida, né, para que a gente sempre tenha em mente quando a gente está estudando os profetas, tanto maiores quanto os profetas menores. Uma coisa interessante que nós podemos observar é que Deus é misericordioso, e durante toda a existência do Reino do Norte, 209 anos, e em toda a existência do Reino do Sul, 345 anos, antes que eles fossem levados para
para o cativeiro, Deus enviou profetas, Deus enviou homens para alertar o povo, para chamar o povo ao arrependimento, mas, contudo, não foi suficiente no que culminou no cativeiro babilônico. Então vamos lá. Daniel, né? Vamos aqui. Daniel, uma das coisas interessantes que não marquei aqui, mas é bom você entender. Daniel tinha entre 14 a 16 anos quando ele é levado para a Babilônia, tá? E durante 72 anos ele exerceu seu ministério, tá? Então foi um ministério muito extenso e ele começou o seu ministério na Babilônia quando ele foi levado, né, com entre 14 a 16 anos, como eu já disse. Ficou 3 anos em estudo, né? Então mais ou menos aos 20 anos por aí, 19, 20 anos foi quando ele começou a exercer um ministério efetivamente mais assíduo na Babilônia. Então, vamos ao nosso primeiro slide. Diz aí: Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, né, nascido durante o reinado de Josias, em 640 a 609, que foi o último rei que serviu a Deus, né, porque os seus filhos que subiram ao trono logo após a sua morte, nenhum deles serviram a Deus. Foi um profeta que, por pertencer à nobreza ou à família real de Judá, foi feito prisioneiro por ocasião da primeira deportação para a Babilônia, que foi em 605, durante o 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Nós não sabemos exatamente quem era a família de Daniel, mas pela descrição bíblica ele pertencia à nobreza, né? Tinha algum parentesco com famílias importantes da Judéia naquele período. Vamos dar uma lida rapidinha aqui em 2 Crônicas, capítulo 36, que vai nos ajudar a compreender esse contexto no qual as escrituras estão falando aqui. 2 Crônicas, capítulo 36, no verso 4 ao verso 7, diz assim: E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Jeocá, rei de Judá, sobre Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas a seu irmão Jeoacás tomou Neco e levou para o Egito. Isso aqui é quando Jeoacás, né, é levado cativo para o Egito. Nesse momento, quando o rei Faraó Neco leva o atual rei de Judá, ele leva para a Babilônia e coloca o seu irmão em seu lugar e torna o reino de Judá tributário ao Egito. Tá? Então o povo de Judá pagava tributos ao faraó Neco, faraó do Egito. Mas olha só o que acontece. Versículo 5. Era Jeoaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Esse Jeoacás foi um dos que mais teve embate com Jeremias, né? Começou a reinar e fez o que era mau aos olhos do Senhor seu Deus. Aí veja o 6. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou em cadeias para o levar à Babilônia. Isso em 605. Também tomou os utensílios da casa do Senhor, levou Nabucodonosor para a Babilônia e pô-los no seu templo em Babilônia. Então aí nós vemos que os irmãos devem lembrar e procurar nos slides da semana passada. Eu coloquei um mapa onde nós percebemos a Babilônia saindo, atravessando, passando e conquistando a Assíria. Depois ele desce mais um pouco, conquista a Síria. Depois ele passa pela Palestina, né, e vai em Jerusalém e desce ao Egito, onde ele vence, a Babilônia vence o Egito e também torna o Egito tributário à Babilônia,
na batalha chamada Carquemis. Então vamos lá, esse texto é muito importante, por isso que é sempre bom a gente acompanhar os profetas lendo o livro de 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas, para que a história fique mais clara quando a gente lê os profetas. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu com Daniel quando ele chega em Babilônia. Em Babilônia foi submetido à educação segundo a sabedoria dos caldeus e distinguiu-se dos demais jovens hebreus por possuir várias qualificações, ocupando uma posição privilegiada no Império Babilônico e Medo e Persa. Ou seja, quando eles chegam na Babilônia, o que acontece? Eles são submetidos, né, como eles são jovens e como eles são pessoas que já têm alguma sabedoria, que já têm um conhecimento, eles vão ser treinados na cultura caldeia, né, para poderem servir ao rei Nabucodonosor. Então, quando eles chegam, Nabucodonosor já vai dar orientações para que eles sejam treinados nas ciências dos caldeus. Tá? E isso é interessante a gente observar, porque nós vamos ver a fidelidade desses jovens. Antes de nós falarmos da vida no palácio, como era a vida no palácio, vamos rapidamente aqui ver a questão da autoria, né? O livro de Daniel, embora alvo de algumas controvérsias, é reconhecido tanto pelo cânon judaico quanto pelo cânon cristão. Uma obra escrita no 6º século antes de Cristo, pelo próprio profeta. Então, nós já estudamos sobre o cânon. Vocês sabem que é o cânon. O cânon é o conjunto de livros considerados inspirados, né, que são a nossa regra de fé. Nós estudamos isso na primeira matéria, Introdução Bíblica. Então, tanto no cânon judaico quanto no cânon cristão, a autoria de Daniel ela não é contestada. Porém, quando surgiu no século XIX a crítica textual, alguns contestadores surgiram. E nosso livro apresenta dois argumentos dessa contestação que eu quero aqui discutir com você rapidamente. Veja a primeira contestação. A primeira contestação, eles dizem o seguinte: pela riqueza de detalhes sobre acontecimentos que transcendem os dias de Daniel, eles acham que não poderia ter sido Daniel que escreveu. Por quê? Porque o livro de Daniel, por ter 12 capítulos, e eu falei para vocês que a extensão da profecia é muito grande, muitas das profecias já se cumpriram, e se cumpriram com toda a riqueza de detalhes na qual Daniel havia já profetizado. Então, aos contestadores, né, aqueles que são contra a palavra de Deus, né, vivem contestando, dizendo que por conta desses detalhes não poderia ser Daniel que tivesse escrito. Mas como nós conhecemos o nosso Deus e sabemos que Ele é um Deus que revela o futuro a quem Ele quer, a quem Ele deseja, não há problema de crer que a autoria seja de Daniel por conta dos detalhes, das riquezas dos detalhes, dos acontecimentos que foram profetizados e que ocorreram. E ainda tem muitas coisas que Daniel profetizou que ainda não aconteceu, mas irá acontecer, assim como algumas aconteceram. O segundo contestação é que no livro de Daniel, do capítulo 2, verso 4 ao capítulo 7, verso 28, está escrito em aramaico, e o restante do livro é escrito em hebraico. Isso também não é um argumento sólido para contestar a autoria de Daniel. Por quê? Porque Daniel falava o hebraico. Quando eles foram para a Babilônia, eles aprenderam o aramaico, que era a língua oficial, era a língua comercial daquela terra. Então, como eles já foram ser treinados nas ciências
caldeus, eles aprenderam o aramaico. Não somente eles, mas todo o povo de Israel ali acabou assumindo essa linguagem. Tanto que quando nós vamos ao livro de Neemias, quando Neemias faz o primeiro culto, pega o livro do Senhor, o livro da lei, e começa a ler, a Bíblia diz que os levitas e sacerdotes têm que ficar explicando para o povo, porque o povo já não entendia mais o hebraico. Né? Aí o hebraico acabou se tornando um idioma restrito aos sacerdotes e aos escribas, né, que se desenvolveram. Então não tem nenhum tipo de fundamento contestar porque tem 2 idiomas no livro, não tenha sido o Daniel que tenha escrito. Todos esses argumentos contrários à autoria de Daniel, né, vários capítulos, ele se identifica como autor fazendo uso do verbo na primeira pessoa do singular. Então todos esses, depois você dá uma lida, né, capítulo 2, 7, verso 2, capítulo 15, capítulo 2, verso 2 e 15, capítulo 8, verso 1, capítulo 9, verso 2, capítulo 10, verso 2, capítulo 12, verso 5, Daniel vai utilizar a expressão eu, né, a primeira pessoa no singular do verbo, então apontando que era ele realmente o autor do livro que leva o seu nome. Bom, o cenário histórico. Como eu sempre tenho ensinado a vocês, o importante de quando estudamos um livro da Bíblia é estudarmos o contexto histórico para saber por que o escritor escreveu aquilo que escreveu naquele momento e daquela forma, para depois nós podermos fazer o que vocês ainda vão aprender na hermenêutica, fazer a ponte hermenêutica do lá e então para o aqui e agora, ok? Então vamos lá. O profeta Daniel foi testemunha de importantes acontecimentos políticos antes de ser levado para o cativeiro em 605. Entre eles, a queda da poderosa Assíria. A Síria foi o primeiro grande império que dominou o mundo, né? Foi um dos primeiros. Caiu em 606, né? Justamente por conta da Babilônia. Então, Daniel presenciou este fato, né, que foi no período da sua vida. O surgimento do Império Babilônico, né, a sua ascensão e também a sua queda. Né, ele também participou. A ascensão, principalmente quando Nabucodonosor sobe ao reino após a morte de seu pai, Nabopolassar. Né, então, ele presenciou, e também a derrocada, né? Quando Belsazar, né, a mão aparece e fala: hoje mesmo o teu reino acaba, e os medos e persas, né, se ascendem, ou seja, conquistam. Por isso que está aí a Babilônia, sua queda, e a ascensão do Império Medo-Persa. Então a história de Daniel começou com Nabucodonosor, que voltava de uma batalha contra Faraó Neco, que é aquilo que nós vimos no capítulo 36 de 2 Crônicas. Neco voltou da batalha e, parando em Jerusalém, depôs a Jeoacás, que reinava no lugar de Josias. Neco colocou Jeoaquim, irmão de Jeoacás, no trono de Judá, e o tornou, aí não é tornou, tornou tributário. Mas Nabucodonosor voltou um pouco depois, prendeu Joaquim e deixou alguns generais ali. Foi neste período que levou tesouros e Daniel e seus amigos, que foi o período de 606. É importante nós notarmos que nesse período eram muitas guerras, né, porque a Síria, o Egito e outras nações sempre estavam tentando conquistar o mundo, conquistar as nações e ter um poder universal. Então havia muita guerra, havia muita disputa. Tá? E os exércitos melhores venciam e assim viviam em guerra muito naquele período. Aqui está uma tabela importante dos reis da Babilônia e os reis da Pérsia. Veja aí, Nabopolassar, né, o primeiro foi pai de Nabucodonosor, depois Nabucodonosor, Evil-Merodach, depois Neriglassar, depois Labasse-Marduk, Nabonido e Belsazar. Aí está Belsazar com regência, porque quem estava no reino era Nabonido.
Quando os persas atacaram a Babilônia, Nabonido não estava, e quem estava na regência era Belsazar. Depois os reis da Pérsia, que foi o segundo império, né, que dominou. Primeiro foi nesse período foi a Babilônia, depois os medos e persas. Tem aí Ciro, Cambises, Esmerdes, Dario, Xerxes I, Artaxerxes, Xerxes II, Dario II, Artaxerxes II, Artaxerxes III, Arces e Dario III. Aí é só para você ver os períodos e os reis que reinaram durante esse período da vida e ministério do profeta Daniel. Bom, o propósito do livro, isso é fundamental para que a gente entenda. É um livro curto, né, mas de uma profundidade muito grande, e ele tem dois propósitos. O primeiro é o histórico e um segundo apocalíptico. Geralmente, muitas pessoas, e é aconselhável muitas vezes você estudar o livro de Daniel, principalmente a partir do capítulo 7 em diante, junto com o Apocalipse. Mas nós vamos observar como está no nosso livro. Então, o livro de Daniel é constituído de 12 capítulos que podem ser divididos em duas seções de gêneros diferentes: histórico e apocalíptico. História é constituído de 6 capítulos, de 1 ao 6, abrangendo períodos da vida do profeta Daniel que estão ligados ao Império Neobabilônico, onde são relatados 6 histórias que contam suas experiências e a de seus amigos. A experiência, né, a primeira experiência de como eles conseguem não se alimentarem com as iguarias do rei, depois o sonho de Nabucodonosor, né, e a sua interpretação, depois os seus amigos, Nabucodonosor fazendo uma estátua e os amigos de Daniel não aceitando se curvar, são jogados na fornalha. Depois o próprio Daniel, que é lançado na cova dos leões, né? E o final do reino babilônico em Belsazar, no sonho que Belsazar tem. Então, esses são, né, os 6 primeiros capítulos. Aí, olha, os demais capítulos, de 7 a 12, tratam de experiências de ordem apocalíptica, ocorridas durante o governo medo-persa. Nesta parte, constituída de 4 visões cheias de simbolismo profético, Daniel faz afirmações a respeito do futuro e de outros aspectos referentes a acontecimento dos últimos dias. Ou seja, Deus vai dar algumas visões a Daniel. Daniel acerca dos reinos que iriam dominar o mundo, acerca da vinda, né, do Filho do Homem, da sua primeira vinda. Também vai ter profecias acerca dos finais dos tempos, né, das nações que vão dar poder ao anticristo, o que é chamado de 70 semanas. Então, a segunda parte do livro, ela é bem apocalíptica, ou seja, ela traz uma revelação de fatos que ocorrerão no futuro. Alguns, e uma boa parte, já se cumpriram, e algumas ainda estão para acontecer. Então, esses são os 2 propósitos que nós encontramos no livro de Daniel. A religião babilônica. É importante isso, por quê? Porque ao estudarmos a religião babilônica, nós vamos entender o cenário pagão em que o povo judeu foi levado. Apesar de que os judeus foram levados para o cativeiro por conta também da idolatria, a lição grande que nós vamos perceber depois que eles saem do cativeiro é que nunca mais eles foram idólatras. Mas mesmo assim, eles eram monoteístas. E eles vão para um cenário, para uma terra completamente pagã. Então, veja aí, vamos ver aí uma questão da religião na Babilônia. Devido à influência de diversas nações e povos dominados ao longo do tempo, a Babilônia era uma nação politeísta, ou seja, muitos, né, acreditavam em muitos deuses, e sincretista, ou seja, misturavam
muitas crenças, né? Já viu aquelas pessoas que dizem assim, vamos pegar um pouquinho dos crentes, um pouquinho dos católicos, um pouquinho dos espíritas, um pouquinho dos budistas, um pouquinho da Sheshonoye, um pouquinho disso daqui, e vamos juntar tudo, pegar só o que tem de melhor nas religiões. Isso chama-se sincretismo, ou seja, mistura. E essa mistura era muito forte no período babilônico. Então, olha só, uma nação politeísta e sincretista, ou seja, cultuava diversos deuses e tinham muitas crenças. As formas desses deuses também variavam. Alguns se assemelhavam a homens, outros aos animais, ou ainda a uma mistura de dois, né? Homem e meio animal. Outra crença marcante era a condição limitada da atuação e as fraquezas humanas desses deuses, que permitia que fossem enganados e intimidados. Então veja que esses deuses não eram deuses, porque Deus que se intimida, Deus que se deixa ser enganado, e Deus que tem fraquezas humanas não é Deus. Por isso nós devemos louvar o nosso Deus, porque o nosso Deus não tem fraqueza humana, o nosso Deus não pode ser intimidado, o nosso Deus não pode ser enganado, ou seja, ninguém consegue enganar ele, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então esses deuses, você vê que eram deuses realmente que não tinham nada de deuses. Mas diz aí, ó, entre os principais deuses estavam Anu, Deus do céu e chefe dos demais, Bel, Deus da terra, conhecido como Marduk, Deus do mundo interior, Sim, Deus da lua, Shamash, que era Deus do sol, Ramã, Deus da tempestade, e Istar, que é a divindade feminina, conhecida como Astarote. Então, era nesse emaranhado pagão que o povo de Deus foi levado para passar o cativeiro. A cristologia em Daniel. Praticamente todos os profetas maiores fazem alguma referência sobre o Messias, principalmente Isaías, né, que é considerado o profeta messiânico, e Jeremias. Em Daniel, aí tem um erro aí, né? Em Daniel, por exemplo, podemos observar que em alguns capítulos há referências a Cristo, principalmente no que se refere ao seu reinado, que ele mesmo estabelecerá, colocando a todos os demais reinos do mundo, colocando fim a todos os demais reinos do mundo. Entretanto, o destaque maior desse profeta é concernente aos governos gentílicos, que é chamado também tempo dos gentios. Mas também Daniel, como nós vamos verificar mais adiante, Daniel vai receber profecia acerca de como Cristo vai derrubar todos esses governos e vai estabelecer o seu governo e vai governar o mundo. Então, nós encontramos muito da cristologia também no livro de Daniel. É importante você ler as referências e depois nós vamos dar uma pincelada nelas para que elas fiquem mais claras à nossa mente e ao nosso entendimento. Aqui eu quero terminar essa primeira parte da nossa aula, que vai ser dividida ou em 2 ou 3 partes, porque é bem extenso, né? E como está sendo gravado, eu creio que vai ser fácil para você acompanhar. Aí nós temos assim uma foto, né? A resistência e fidelidade nos tempos de Nabucodonosor. Primeiro nós estamos tendo aí uma visão, né, de como seria a Babilônia, né? Veja que pela foto você pode ver que era um lugar bastante bonito, né? Tanto que nenhum dos outros reinos que vão assumir depois da Babilônia vão ter a glória. Alguns vão ser até mais fortes, como Roma, como a Grécia, mas a beleza, o esplendor como era o de Babilônia, nenhum dos futuros reinos que irão dominar o mundo depois da Babilônia vão ter. Tá? Então, olha só para você ter uma base aproximadamente de como era essa fortaleza. As muralhas da Babilônia tinham 100 portas de bronze, 90 quilômetros de circunferência, ou seja, quase 20 quilômetros de cada lado, com espessura de 28 metros, a altura aproximadamente de 112 metros. Então, era uma fortaleza realmente em que
né? Eles se fiavam muito e foi chamado uma das 7 maravilhas do mundo, principalmente dos jardins suspensos de Nabucodonosor. Bem, nós vamos dar uma pausa, tá? Para você fazer as leituras, fazer a leitura da Bíblia, e depois nós vamos retornar, né? Você fique com o seu livro, nós estamos na página 129. Então você vai acompanhando, vai fazendo a leitura, reflete nessas questões que nós já começamos, para que a gente possa ter um entendimento melhor no segmento da aula. Amém? Deus abençoe, e estaremos fazendo a gravação da segunda aula e enviando para os irmãos